Olá, eu sou Priscila Malavolta, especialista em desenvolvimento pessoal, coach emocional, analista em enneagrama. Eu ajudo você a entender as suas escolhas e como priorizar o que mais faz sentido para você. Hoje eu estou aqui com a Beatriz Piva, que ela é astróloga kármica, ela faz meditação, constelação familiar, reiki, e ela vai dar pra gente informações com relação ao mapa kármico. Você já ouviu falar? Fica aqui com a gente que você vai entender este processo e como isso pode ajudar no seu dia a dia, as descobertas da sua missão, do seu propósito, daquilo que mais faz sentido para você. Então, vai compartilhando aqui com as pessoas que você sabe que precisam dessas informações, que vai ajudar muita gente, eu tenho certeza disso. Olá, Beatriz! Oi, Priscila, tudo bom? Tudo bem? Que prazer estar aqui com você neste momento. O prazer é meu, o prazer é todo meu. Que delícia! Bom, eu falei aqui só duas, três coisinhas, que você é uma astróloga kármica, que você trabalha com meditação, reiki, constelação familiar, e hoje você vai nos brindar, né, com essa informação sobre o mapa kármico. Beatriz, conta pra gente aí a sua história, como que você se tornou uma terapeuta kármica? Como que foi esse processo para a gente entender, para você explicar para a gente depois como é essa terapia, por gentileza? Tá bom. Bom, quando eu era criança, desde criança, na verdade, eu tinha muitas instabilidades emocionais. Eu vivia problemas familiares que me afetavam muito. E apesar de eu ser uma criança alegre, brincalhona, eu tinha essas instabilidades e eu me sentia muito sem lugar fora, eu me sentia muito sozinha e eu não falava muito para as pessoas dos meus sentimentos. Eu costumava disfarçar muito, eu tenho ascendente em Gêmeos, disfarço muito bem os meus sentimentos às vezes, justamente para não incomodar, que a gente já tinha tantos problemas em casa, mas isso acabou fazendo com que eu me buscasse. Era uma necessidade muito grande de eu me conhecer, de eu saber por que é que eu tinha esses sentimentos. Então, eu lia muito, eu tentava rezar, eu usava muito a religião, né? Eu sou católica naturalmente, mas hoje eu não frequento. Mas naquela época eu rezava, ia à missa, pedia uma luz. E só que isso, de uma certa forma, foi me ajudando, porque eu percebi que eu comecei a desenvolver muito a empatia pelas pessoas, porque eu me identificava com aqueles sofrimentos, né? E aí na adolescência piorou muito. Eu tinha muitas inseguranças, muitas dúvidas, e eu queria saber por que é que tinham tantas diferenças, por que que cada um vinha de um jeito, e a questão do karma já era algo que eu tinha na minha cabeça desde muito nova. Depois, quando eu pude, eu comecei a fazer uma terapia, lá para os meus 25, 26 anos, que era uma terapia muito especial, né? Ela chamava-se psicossíntese, era uma terapia bem espiritual, bem abrangente. Nessa terapia, a gente trabalhava com meditação, e, de uma certa forma, eu já fazia algumas meditações pelos livros que eu lia, para tentar me acalmar, para tentar ficar bem. E nessa terapia eu realmente consegui me desenvolver bastante. Outra coisa que aconteceu foi que eu comecei a frequentar um grupo esotérico que me ajudou muito. Eu também aprendi vários sistemas de meditação. E eu fui me desenvolvendo, eu fui criando uma autopercepção, mas os desafios ainda continuaram, né?
Na verdade, eu fui estilista por 15 anos e eu sou terapeuta faz pouco mais de 20 anos. Uau! E quando eu trabalhava, eu comecei a trabalhar com 17 anos em banco normal, mas desde do primeiro trabalho eu percebia que as pessoas tinham uma vontade de falar para mim as suas dificuldades, os seus problemas. E nesse momento, quando eu era estilista, esses 15 anos trabalhando, eu também percebi que no final dos períodos as pessoas queriam conversar, fazer uma massagem. Eu sempre aprendi alguma coisa, então sempre estava ajudando, e isso me dava muito prazer. Em 95, eu comecei um curso de massagem baseada na medicina chinesa. Depois, logo depois, eu comecei um curso de astrologia e fui me aperfeiçoando. Em 2001, eu conheci o professor Ademar Eugênio de Mello, que era um professor especializado em astrologia kármica. Ele era ufólogo, uma pessoa extremamente inteligente. Ele faleceu em 2005. E como ele já estava doente, eu fui aluna particular dele durante 4 anos. Então foi uma honra ter só para mim todos aqueles ensinamentos. E durante esse período eu fui fazendo o reiki, eu aprendi muitas técnicas, eu dei aula de yoga há um tempo. Eu sempre fui meio autodidata, sabe? Fui aprendendo coisas e tudo que trazia harmonia, que era a harmonia que eu queria, eu passava para o outro. Depois eu comecei a fazer um trabalho, participar de um grupo de, de um sistema do Antigo Egito. Eu estudei esse sistema durante 7 anos. O meu mestre na época, o mestre Roland, que faleceu esse ano também, no início do ano, eu fui discípula dele, trabalhei muito com esse sistema e trabalho ainda. Eu apresento algumas meditações no Instagram, inclusive eu tenho passado para o pessoal, são da época de Akhenaton, são maravilhosas. Eu melhorei muito com essas meditações. E assim eu fui me aperfeiçoando. E aí, por último, em 2012, eu conheci a constelação familiar, que realmente fez uma mudança na minha vida ainda maior, e tudo isso eu agrego à leitura do mapa kármico. Só que a constelação, ela é muito forte na leitura, porque a gente consegue ver ali os padrões de emaranhamento, sabe? Já dá para dar uma direcionada, já dá para dar uma orientada nesse momento para a pessoa que está lendo o mapa. E às vezes, quando eu sinto que é possível, eu faço uma constelação no meio da leitura. Ah, isso é bem verdade, porque na semana passada, pessoal, eu participei desse mapa kármico para eu poder entender como era isso e já ganhei várias orientações aqui sobre constelação, sobre a astrologia em si, mas os processos, né, o movimento dentro do mapa, o movimento da constelação dentro do mapa, eu achei assim brilhante e faz total sentido. Eu acho que assim completou de uma forma muito harmônica tudo aquilo Que que bom, estava sendo transmitido, né? Gratidão, foi muito lindo, viu? que bom, tudo isso Vamos lá. ajudado. Eu sei, você me falou aqui de diversas terapias, né? Diversos movimentos que você faz, né, com tanto conhecimento, discípula de mestres aí tão renomados até, né, e terapias tão profundas. Vamos destrinchar essa palavra, mapa kármico. O mapa astrológico, né, que vem aí deste conhecimento, desse primeiro conhecimento que você começou a se dedicar, e o kármico. Então, destrincha para a gente aí o mapa astrológico do mapa kármico, por gentileza, Beatriz. Antes eu queria falar um pouquinho sobre karma, pode ser? Para a gente poder compreender, tá Perfeito. bom? Ótimo. A palavra karma vem de uma palavra em sânscrito, kri, que quer dizer ação. Então, toda ação tem uma reação imediata ou não, mas uma reação exatamente contrária. Então, o que que acontece?
A questão do karma mostra que nós temos que aprender vamos dizer assim, a ter controle sobre os nossos instintos e o modo como a gente se expressa, porque o principal problema do karma é a palavra. As nossas reações através da palavra, dos pensamentos também, com certeza, mas da palavra. Se a gente fala uma palavra que não é muito legal para uma pessoa e ela fica mal com aquilo, aquilo já pode criar um problema kármico. Imagina o seguinte, você acha numa encarnação que você foi muito agressiva com algumas pessoas, você sai ou pode sair daquela encarnação com aquilo na sua cabeça e aí achar que você tem que compensar aquilo de alguma certa forma, né? E de repente você vem para uma outra encarnação sem memória nenhuma e começa a atrair pessoas que são extremamente agressivas com você. Então, essa é a questão da nossa ação. Bom, primeiro é tomar cuidado com a forma que a gente age e que a gente expressa os nossos sentimentos para o outro. E depois tem muito a ver também com as nossas crenças, com aquilo que a gente acredita, né? Então, se a gente acha que a pessoa realmente errou, por conta de uma crença rígida que temos, ao invés de observar, por exemplo, o valor do outro, quer dizer, para ela, ela não errou. Você já imaginou que bagunça e que confusão a gente faria karmicamente, ou a gente faz, né, karmicamente? Então, primeiro processo, primeiro grande processo é a gente se conhecer, porque a gente precisa saber o que a gente é capaz e onde estão os nossos traumas, as nossas crenças, aquilo que a gente acredita e modificar isso, abrir isso. Por quê? Porque senão nós naturalmente nos tornamos rígidos, nós já somos rígidos. Olha, eu vou dizer ignorantes também, sabe? Sim. E aí a gente vai não entendendo também a capacidade do outro, a crença do outro, e a gente vai fazendo uma bobagem atrás da outra. Imagine que nós vivemos milhares de encarnações, milhares de anos, e a gente está acumulando um montão de coisa errada, de coisa certa também, mas de coisa errada. Você imagina isso dentro de nós, tirando essa encarnação. São muitos aprendizados, são muitas experiências, muitas vezes terríveis, muitas vezes muito negativas. Imagino que a gente viveu já em algumas épocas de vida. Por exemplo, sei lá, essa época onde houve a gripe espanhola, por exemplo, nós estamos vivendo algo até bem Diante. parecido. Vai saber se nós já não estivemos lá e estamos repetindo aqui. Então, só que para a gente mudar esse movimento kármico, a gente precisa ter muito mais consciência e largar a mão das nossas paixões, dos nossos apegos, das nossas reais crenças, né, duras, né, do nosso preconceito, da nossa ignorância mesmo. Porque senão nós vamos acumulando cada vez mais e nós ficamos nessa roda encarnatória incessante, porque a gente vem sem memória. Esse é o nosso, entre aspas, castigo, vamos dizer assim. E nós ficamos escravos. E não Eu evolui, né? acredito. Acaba E não evolui. espiritualmente falando. Exatamente, exatamente. E o pior é que tudo contribui para isso. A sociedade contribui para que a gente se mantenha na roda, os próprios conceitos sociais. Quantos de nós não fazemos alguma coisa por medo de sermos julgados? Por Ou medo deixamos de. de fazer, né? Ou deixamos de fazer, né? Ou por medo de que, de repente, fulano não vai gostar, o que vão dizer de mim? Quer dizer, a gente deixa muito de ser quem a gente é, e eu posso dizer que o medo e a culpa são as maiores prisões que a gente pode ter para continuar essa roda kármica. Porque qualquer coisa que você faça, às vezes, eu vou falar só de coisas simples aqui, porque tem coisas muito graves que acontecem. Elas são um pouco mais profundas, mais complicadas, mas eu acredito que elas
podem ter uma solução. Mas vai imaginar que você tenha terminado um relacionamento de uma forma brusca, sem a pessoa entender o que aconteceu, e aí finalizou. Nessa encarnação acabou. Com certeza, se você for olhar, inconscientemente ficou uma culpa, inconscientemente ficou lá para a pessoa, puxa, por que que fez isso comigo? Sabe, tipo, um não perdão, quer dizer, mais um motivo para ficarem grudados e para voltarem para solucionar as questões afetivas. Quanto desses problemas a gente tem, principalmente a nível de parceria, de amor, para solucionar nessa encarnação. Então, você imagina que se a gente não tivesse nenhum problema, a gente não precisava nem estar com ninguém. Não tem problema. Sim. As pessoas veem na nossa vida amigos, pessoas, parentes, todos, namorado, marido, para ajudar a gente a se desenvolver. Isso tudo é karma, positivo e negativo, porque o karma também pode ser positivo. Aquelas amizades que a gente tem que são maravilhosas, que duram anos, não é verdade? Então, e o mais importante de tudo que eu acho é a gente não ficar preso nas vidas anteriores. A gente tem que resolver aqui. As repetições, elas acontecem aqui, de um outro jeito, claro, porque provavelmente temos mérito, não tão, vamos dizer, graves Não está como. tão equilibrado, né? Mas a gente precisa tentar seguir um caminho, né? Um norte. Sim, sim. Se você, por exemplo, veio de muita desarmonia em vidas anteriores, nessa você vai ter desarmonia. Talvez não tanto quanto na outra, mas vai ter. Então, trata dessa, que as vidas anteriores vão ser tratadas também. Não adianta a gente voltar lá. Eu, pelo menos, acredito nisso. Eu acredito que tem que ser solucionado aqui, né? Então, eu acho que é uma questão sempre da gente estar se trabalhando, estar se conhecendo, conhecer ao máximo para que a gente erre menos, para que a gente julgue menos, né? Isso é um trabalho constante, eu acho que até o fim da vida, na verdade, né? E aí, voltando na sua pergunta, a gente Isso. pode falar mais depois, né? O mapa natal é um mapa, vamos dizer assim, do seu nascimento, com horário, data, cidade e tal, como se fosse uma fotografia do céu, do momento do seu nascimento, que vai retratar a sua personalidade, seus talentos, a sua forma de como você reage, como você é emocionalmente, seus medos, suas dificuldades, onde estão os seus desafios. Através dos aspectos, a gente pode ver isso. Através das configurações dos planetas. É uma codificação que a gente estuda a vida inteira, né, para entender. E quando a gente vai aperfeiçoando, seja como eu sou terapeuta, eu tenho uma certa experiência, né, em alguns atendimentos, em coisas que eu já fiz, que eu aprendi, a gente vai percebendo mais fácil o mapa. Quer dizer, o mapa em si, o estudo somente da astrologia, eu acho que ele pode ficar um pouco, vamos dizer assim, difícil de você compreender profundamente. Se bem que os astrólogos, eles se desenvolvem muito, tem muita leitura para isso e tal. Mas quando a gente é terapeuta, é mais fácil, eu acho, fica mais fácil, principalmente quando você já fez constelação e tudo mais. O mapa kármico é um aprofundamento desse mapa. Então, por exemplo, para adolescentes, normalmente a mãe vai comigo, eu leio o mapa normal. Não tem essa de ler mapa kármico. Para pessoas que não querem ler o mapa kármico, que não acreditam, também leio o mapa normal e tá tudo bem. Agora, como eu me especializei, o mapa kármico, ele tem algumas configurações, análises, como por exemplo, os planetas retrógrados, que ajudam você a saber quantas repetições ou o que você vem repetindo há muitas encarnações, a cauda do Ai, dragão, que mostra como você se comportou, posicionou durante várias vidas, suas crenças, e assim os mesmos aspectos, porque a gente olha pelo mapa natal, só que a marcação
é diferente. Você olha outros pontos e tem um enquadramento lunar, tem uma série de análises que a gente faz. E qual que é o objetivo? Mostrar para a pessoa o que ela vem repetindo há muitas vidas. Quais os caminhos que ela buscou, porque foi ela que escolheu, embora ela não tenha memória, né? Outro problema que a gente precisa perceber, né? A gente não tem memória, promete um monte de outras coisas e quando chega aqui ainda reclama, né? Por que minha família? Por que meus namorados não dão certo e tal? Quer dizer, esse é um outro ponto muito interessante que eu acho que a astrologia kármica ajuda, ou a astrologia em si, normal. Fazer com que a gente seja responsável, completamente responsável por aquilo que a gente atrai, por aquilo que acontece na nossa vida. Porque o nosso pai e a nossa mãe estão nos ajudando por um acordo, pode ser um acordo inconsciente, mas é um acordo para que a gente possa se libertar. Mas muitas vezes isso não acontece. Eu acho que na maioria das vezes isso não acontece. O karma volta e você repete, você repete. Então, a gente promete um monte de coisa, a gente vem para cá, só reclama, ao invés de tentar questionar, mas por quê? Por que que isso está se repetindo? Principalmente as questões que se repetem, sabe? Elas estão claramente dizendo, você precisa olhar para algo dentro de você. Você precisa ver que você está com alguma questão aí que está precisando te chamar a atenção para que você pare esse movimento de repetição, né? Então, também talentos, é muito impressionante o que a gente vê no mapa, é que tem pessoas que não fazem ideia que são criativas, que podem ter ligação com música, que tem uma Artes. arte dentro delas, e aí elas falam, imagina, não sei fazer nada. E pode ir atrás, que com certeza vai identificar algum dom, alguma coisa que realmente dentro daquilo, porque no mapa a gente tem algumas marcações, se é música, se é canto, se é pinturas, ou mesmo a questão da criatividade, né? Isso é muito forte de ver no mapa. Então, as pessoas se surpreendem, imagina, não tenho talento nenhum e tem. Mas isso, olha que louco, né? Está muito ligado com as questões dos ancestrais. Porque a gente vem com as memórias ancestrais e nós vivemos vidas lá atrás. Sim. A gente viveu com pessoas que provavelmente podem ter sido nossos antecessores. E eles têm lá os traumas deles que a gente repete aqui, por amor, um amor inconsciente também. Então, quem não acredita em karma pode entender dessa forma. Por isso que a constelação é tão legal, junto da leitura do mapa, ajuda a gente a trazer esse amor de uma forma mais consciente. Então, se eu E, tenho alguém que foi. Pode falar. e mais leve também, né? Porque muitas vezes a gente pensa que a gente só está trazendo os karmas ruins, vamos colocar assim, o karma pesado, né? Puxa vida, parece que eu estou vivendo a vida da minha bisavó, caramba, é a mesma situação, né? O mesmo peso, a mesma carga. Mas aí, se você olhar por um outro ângulo, olha que oportunidade de limpar todo mundo, né? Exatamente. Tirar esse peso. Olha que eu considero a constelação, para quem vai constelar, um brinde que você está tendo a oportunidade de resgatar todos os seus ancestrais, né? Como se você tivesse Sim, sido premiado, né? Para, entre sim. aspas, vulgarmente falando, sofrer para poder limpar a barra de todo mundo. É por aí, né? Sim, exatamente. Infelizmente, a gente busca o sofrimento porque nós somos inconscientes, né? A gente podia chegar com memória e dizer assim: ah, tá, eu fiz algo bem ruim para uma pessoa tal, e nessa vida eu vou, por exemplo, fazer algo de muito bom para uma outra pessoa para compensar isso. Por exemplo, eu posso escolher. Ou eu posso escolher ajudar pessoas em troca disso, quer dizer, de uma forma legal. Mas aí, como a gente vai ficando muito egoísta por conta dos nossos problemas, a gente vai esquecendo de ajudar o outro, né? De fazer algo pela sociedade. A gente vai
se encalacrando nos nossos problemas, se isolando pelo medo principalmente, e as culpas que acabam trazendo muitos bloqueios, né, na verdade. A Zara está comentando aqui, né, que ela se É, cobrava muito por nessa vida não ter filhos, né? E o mapa mostrou que não tem esse compromisso neste momento, esse não é o compromisso dela, né? E é interessante que ela compreendeu, né, algumas coisas, o porquê algumas coisas acontecem na vida dela. Então, é importante a gente saber, e eu acho que isso não tem nada a ver você estar manipulando a situação da sua vida, da sua encarnação, da forma que você entender, né? Mas é talvez assim, um gostinho para você querer se fazer valer essa encarnação, a sua evolução, o seu crescimento. Eu entendo dessa forma como um gostinho de quero mais, né? Olha, eu já estou aqui pronta para ter um pouquinho mais de consciência e fazer diferente, né? exatamente. Na verdade, eu penso assim, eu acho que a gente teria que viver essa encarnação como se fosse a última, fazendo o melhor. Mesmo que a gente tenha dificuldades, a gente precisa fazer o melhor. E esse melhor vem de uma força interior. E essa força interior, muitas pessoas não acessam. A gente mesmo tem muita dificuldade de acessar. E quando vem essa força, a gente percebe que a gente é capaz de mudar tudo. Mas é uma força com sabedoria, com fé, com amor. Não é uma força comum. É aquela força que a gente esqueceu que tem, do nosso eu sou, do nosso eu superior, que pode nos ajudar, quer dizer, que ficou perdido lá atrás há muito tempo, há muitas encarnações, porque a gente foi se atropelando, a gente foi se perdendo, e hoje o processo de autoencontro é um processo que tem que acontecer e ele é diário. É um auto-observar, sem cobrança, lógico, mas é um auto-se observar. Por que que eu atraí isso? Ou por que que essa situação está acontecendo comigo? Mas muito, eu acho, de uma aceitação e de uma transformação sobre isso. Não é ficar sofrendo em cima disso, porque nós não viemos aqui para sofrer. A gente sofre porque a gente não lembra, porque a gente é, como eu disse, ignorante mesmo, sabe? E aí a gente demora muito para descobrir isso. E quando a gente descobre um pouquinho sobre isso, vai dando uma paz, sabe? E isso vai acontecendo à medida que você vai tendo passagens na sua vida de grande transformação. Quem de nós não viveu momentos onde tudo aconteceu de uma vez só? Uau! Na verdade, Geralmente, quando vem, né, não é uma mudança só, né? Vem uma mudança. Para mim, né, as transformações vêm no âmbito pessoal, de relacionamento com filho, relacionamento amoroso, de trabalho, vem tudo junto. Não é, vamos fazer uma mudancinha. Não, vai sim, tudo. sim, é tudo junto, às vezes, por quê? Eu chamo de almas assim com objetivos de desenvolvimento mais profundo. E a gente percebe que a gente consegue ultrapassar tudo isso e que depois disso a gente está transformada. Claro que depois vão aparecer outros obstáculos, porque é Desafio. assim, naturalmente. Mas eu percebo que algumas transformações na minha vida, por exemplo, eu tive uma grande transformação que foi a mudança de trabalho, né? Eu fui estilista durante 15 anos e próximo dos meus 36, 37 anos eu mudei tudo. E isso teve muito a ver com um momento muito forte que eu estava vivendo. Logo depois, meu pai faleceu, foi muito complicado. E eu comecei a atender aqui na minha casa. Eu comecei do zero. Eu falei, agora então vou fazer, já que estou passando por isso, vou começar tudo do zero. E comecei atendendo aqui em casa. E quando eu olho para trás, eu falo, nossa, que força que eu arrumei. E isso traz para a gente, quando a gente olha para trás, e eu convido todo mundo a olhar um pouquinho para trás e ver o quanto de força a gente é capaz de ter para ultrapassar as nossas dificuldades e, de repente, ser outras pessoas, sabe? Sermos outras pessoas.
Então, eu acho que às vezes é bom olhar para trás só para olhar para a força, para a coragem, para a superação. Não olhar para trás para aquela coisa triste, aquela mágoa. Isso não tem nada a ver, já foi. Só vai atrapalhar a nossa vida. Mas olhar para a superação, isso é bem bacana de ver. Às vezes pode até anotar, puxa, você está num momento difícil como todos estão hoje. Olha quantas vezes você passou por momentos tão difíceis e está aí, né? Eu acho esse um exercício bem legal da gente fazer, sabe? Nossa, com certeza. E desde que eu fiz um mapa kármico aqui com você, já vem vindo assim situações em que eu já estive muito próximo a esse momento de estar sozinha em casa com meu filho. E aí, o que, que eu fazia? Quando foi o meu start para mudar tudo isso? Então, eu tenho percebido assim essas forças. E aí você me falou, né, da situação de quando o seu pai faleceu. Eu tive já, os meus pais são falecidos, e em cada momento que um faleceu, veio uma transformação muito grande na minha vida, né? A morte, Uhum. ela é um processo, né, que a gente tem que vivenciar ele, esse luto, ok? Mas ele te dá uma energia de aspiral, assim, evolutiva, muito grande, se você assumir isso e quiser realmente passar por esse processo. Não é fácil, né? Tem Sim, aquelas não. dores e quando a gente entra lá e mergulha na dor mesmo, parece que sai dela mais fácil, né? Eu relutei muito para entrar na dor da perda, mas depois que você entra, você sai dela com facilidade, né? É, você consegue sair dela com uma outra compreensão, né? Agora, tem uma coisa muito importante que eu acho que todo terapeuta vive, né? É, primeiro, as próprias transformações, porque quando vem alguém para a gente atender, normalmente essas pessoas vêm com muitos aspectos que a gente mesmo precisa trabalhar, então a gente precisa ser muito honesto com a gente, né? Eu exercito, se alguém vem na minha frente e fala, olha, se eu digo, olha, você precisa fazer isso, eu falo, olha, eu também preciso, tá? Eu estou falando para você, mas estou falando para mim. Agora, tem uma coisa muito importante que é a disposição de cada um de buscar essa transformação. Porque tem muita gente que faz uma constelação ou que faz um mapa kármico e não faz mudanças. Não faz mudanças porque não é o momento dela. Então, nada é um milagre, sabe? Tudo depende do seu interior, da sua autodisposição. Então não tem milagres. Pode fazer 1000 terapias. Tem um momento em que aquilo vai encaixar para você. E de repente, às vezes, é um outro terapeuta, é uma outra coisa. Só que tem um momento, mas a gente não pode ficar esperando esse momento sem fazer nada. Porque quando esse momento acontecer, sabe, esse tamanho dessa ficha cair e você conseguir ultrapassar pelo menos uma questão muito importante da tua vida, você tem que lembrar que você tem um acúmulo de experiências e que vai ajudar essa ficha a cair. A ficha não cai sozinha. Ela cai pelo que você já aprendeu, pelo que você já viu e que na hora você não conseguiu olhar, na hora aquilo você não pegou. E aí esse montante de repente fala: é isso. Sabe, eu costumo dar um exemplo muito engraçado que acontece com a gente, que é muito comum. Sabe aquele objeto que você perde, que está na tua cara, mas você não vê? Aí você anda pela sua casa, assim, procura, 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 não acha. Você fala, ai, deixa eu dar um tempo. E quando você vê, ele estava na sua frente. Assim eu Exatamente. vejo que são os processos terapêuticos na nossa vida. Aquela terapeuta que já falou tanto pra gente, e aí você não entendeu, não ouviu, não percebeu, aquele livro que você leu, aquela live que você viu, sabe? De repente, alguém, uma outra pessoa fala, era o momento exato. Você começa a voltar, ou então você não lembra, mas não tem problema também. Só que aquilo tudo ajudou você a ter essa consciência hoje. E aí eu chamo de degraus, né? Tem um planeta que é um planeta que eu aprendi a respeitar muito, que é Saturno, que é o senhor do karma, aquele planeta que ajuda a gente a amadurecer. Então eu digo que a gente sobe degraus. Nesse momento você subiu um degrau, quando você
consegue absorver. Subir um degrau de consciência, subir uma oitava, e aí você vai viver um pouco naquele nível, para depois subir outros, né? Gente, fantástico. Ó, todo mundo aqui está adorando o exemplo. É bem isso mesmo que acontece. Todo mundo já passou por isso Legal. e vai Com continuar certeza. passando, né? Vai. E vai ficar irritado, Nossa Senhora! vai É querer verdade. jogar alguma coisa no chão. Não, é sensacional. E, ô Beatriz, então a leitura aí do mapa kármico, além de ser um autoconhecimento para essa vida, né, de tudo aquilo que já aconteceu, que você veio resgatar neste momento, então preste atenção aos ciclos que estão acontecendo aí na sua vida, as coisas que estão na cara e você também coloca um véuzinho, eu não quero olhar para isso agora, né, que às vezes a Aham. gente se faz meio Uhum. de sonso, né, Sim, sim. não, A não, gente não não tá quer, não na, é aquele momento. ai, não, vai demorar tanto para sair que eu não quero entrar, né? Eu vou me preparar melhor para entrar. Vou protelar, né? E daí a gente está aí acabando detonando parte da nossa energia, né? Porque o negócio está ali, você sabe que você precisa mexer nisso, mas você gasta energia em não entrar nisso de uma vez, né? E aí você fica ali É. sempre. Só que a gente está num momento que a gente não pode protelar mais tanto. Nós estamos num momento de transição muito forte. Então, o vídeo que a gente está vivendo hoje. Muitas pessoas vão começar, depois que a gente voltar ao normal, se é que a gente vai voltar ao normal, não sei bem ainda, mas vão voltar à vida normal. Mas muitas vão fazer algo com essa experiência. Tomara. E a gente precisa saber que não dá mais para protelar. A gente precisa realmente fazer alguma coisa, tentar ultrapassar os nossos medos, tentar olhar para essas culpas de uma forma diferente, para nossas mágoas, principalmente. Eu acho que é um grande momento da gente libertar o nosso coração, que a gente sabe que é através do amor que a gente se liberta, né? E a gente precisa fazer isso nesse momento. Quantas pessoas estão dedicando das suas vidas para ajudar a gente? Muitas pessoas hoje. Isso é uma atitude de amor também. Mas por quê? Porque nós somos empurrados. Nós sempre temos que ser empurrados. A gente não faz isso por conta própria. Então, A gente vai em busca do amor sendo jogado para frente, né? Não, a gente não vai por sim, amor, a gente vai por dor para pela encontrar o dor, amor. sim. Sim, quantas pessoas estão sofrendo tanto hoje com essa pandemia e com essa restrição? Quantas pessoas estão fazendo muita coisa de bom? Quantas pessoas já não estão mais nem ligando para isso? Sim. Então, a gente tem uma coisa muito importante que eu acho que a gente tem que levar com a gente é a simplicidade. O mais simples possível. A gente tem que levar num ritmo muito difícil de competição, de querer ter mais e mais e mais e mais. E eu acho que isso leva a uma ansiedade, a uma busca externa tão absurda, e sem esquecer, sem arrumar tempo para si mesmo. Hoje todo mundo tem que ter um tempo para si mesmo, se bem que não sei se isso está acontecendo, né? Mas nós temos tempo para tudo. A gente tem tempo para trabalhar, para levar filho na escola, para almoçar, para fazer comida ou para, sei lá. Mas por que que a gente não consegue arrumar um tempo para gente? Para meditar, para fazer um exercício de autoconhecimento. Eu tenho aqui 5 cadernos para escrever, para fazer exercício, mandalas para pintar, para desenhar, para tentar dar um jeito. E mesmo assim, tem um monte de problema para resolver ainda. E Ah, esse é que a bom, é porque minha. você ainda está encarnada, então, olha só. Então, pois é, estou encanada, preciso, né? Mas veja, eu que sou terapeuta, me dedico muito. Quem não é, tem uma tendência a ter um pouco menos de dedicação. Porque se eu atendo, eu tenho que ter esse trabalho comigo, né? Como é que eu vou entender o outro se eu não me busco? Então, tem uma exigência aí. Agora, tá bom, até acho legal, por isso mesmo que eu mudei de profissão. Se eu tivesse continuado como estilista, eu estaria muito mais para fora.
do que para dentro, né? E daí, Agora, quem aí não são vive as esse dominações trabalho, externas. exatamente, não tem como, né? Aí aqui, ó, a Rose comentou assim: quando Saturno fica retrógrado, como está agora em maio, Uhum. então significa que ganhamos tempo para pensar sobre os karmas pessoais? Como que é essa situação? Aí se puder falar Sim, rapidamente aí do sim. karma dos signos também. A pessoa precisa. Aí é bom conhecer o mapa da pessoa, tá? Mas o que que acontece? Quando Saturno fica retrógrado, ele diz que tem alguma questão ainda não resolvida e ele vai te dar esse tempo para resolver. Então ele estava direto, aí ele volta para trás, porque é uma ilusão de ótica, tá? A gente olhando da Terra parece que ele está voltando, por conta da velocidade que ele está. Então o que acontece? Ele fala para você, é assim, ele fala para você, ó, aquele assunto lá não está resolvido. Dá uma olhada lá, tá? E aí depende de cada um. Para É cada um um vai ter uma espelho. tomada. Ele é Você um vai ter que. espelho na nossa vida. Ele vai te obrigar a resolver melhor aquele problema que você achou que estava resolvido. Mas dessa encarnação, né? Só que o problema dessa encarnação tem a ver com vícios passados. Por quê? Porque ele é o senhor do karma. É ele que vem aqui falar assim: vamos lá, vamos cumprir. Eu vou fazer cumprir. É ele como Então se se fosse um aprume para pai. fazer, né? Se aprume para fazer, porque nós estamos num momento em que todo mundo está sendo cobrado, num nível geral, mas individualmente cada um tem que saber onde é o seu, vamos dizer assim, onde que como é que o calo aperta, né? Que falam. Isso. Eu, por exemplo, tenho Saturno numa casa, eu já sei o que está rolando, já entendi tudo. Essa pessoa precisa saber se ela já fez o mapa também, de repente ela já saber aonde, que assunto é esse que ela vai precisar olhar de novo. Aí fica o convite para fazer o mapa com a Beatriz, que você com certeza vai descobrir muitas coisas mais além do que só sobre Saturno na sua vida. Sim, de repente ela já fez o mapa, tudo bem, ela pode Sim. saber, né? Mas não tem problema. Fica o convite, claro. Ô, Beatriz, fala pra gente aí rapidamente, a gente tem aqui um tempinho ainda, se você puder Uhum. falar um pouquinho sobre a missão kármica dos signos. Como que a gente pode Ah, legal. colocar isso aí? Sim, a missão kármica dos signos que eu vou falar é algo bem geral, tá? Geralzinho, tá bom? Então, por exemplo, Áries, vou começar por Áries, que é o primeiro do zodíaco, né? Ares tem a missão de liderar massas, de liderar essas massas para o desenvolvimento do homem, na verdade. Deve iniciar as coisas, principalmente nos momentos de crises, períodos arriscados. Por exemplo, hoje, Áries pode começar a ter ideias e ajudar a trazer as massas para o desenvolvimento. E trazer coragem para as pessoas. E, principalmente, lutar pela paz. E Ares normalmente é extremamente agressivinho, né? Então ele veio, mas é para buscar paz. Aí Touro veio para, vamos dizer assim, concretizar as ideias que foram criadas. Também para trazer para as pessoas essa questão de quanto o trabalho tem que ser digno, né? E o valor da segurança e da estabilidade para a vida das pessoas. Para que as pessoas tenham a estabilidade é algo muito importante para trazer equilíbrio, né? Quem rege touro é Vênus, e essa estabilidade física é importante também. Gêmeos veio aproximar e reunir as pessoas para ideais mais elevados. Quer dizer, unir essas pessoas para que haja um verdadeiro entendimento, um entendimento profundo. Câncer veio trazer para as pessoas o valor da família, o valor sagrado da mãe, do pai, o valor sagrado dos ancestrais, né? E do amor, na verdade. Leão veio guiar os homens para que eles possam executar um trabalho de grandes ideais para a humanidade, com honra, com dignidade, com honestidade, sendo um líder. E usando esse magnetismo, porque o leonino é muito magnético, né? Usando o próprio magnetismo pessoal.
pessoal. Virgem veio para inspirar as pessoas, o próprio exemplo, né? Mostrar o valor do trabalho, da pureza, da simplicidade que a vida precisa ter, na verdade, né? E mostrar para as pessoas os erros através da crítica, mas a crítica construtiva, tá? Pô, mas isso aqui não foi legal, então eu vou fazer uma coisa melhor, tal. Essa é a função de Virgem. Libra veio promover verdade, justiça, harmonia nos relacionamentos. Aí, Libriana você, né? E Eu sou. ensinar a lei de cooperação. Muito importante para o libriano ser verdadeiro. O libriano normalmente ele fica com medo de magoar, não sei o quê, mas ele precisa muito ser verdadeiro e ser aquele que coopera, sabe? Mostrar para as pessoas que a cooperação é importante. Escorpião veio mostrar para as pessoas que elas devem, para o homem, que ele deve controlar a questão das paixões e do poder. E conhecer a verdadeira profundidade, os mistérios que a morte traz para a gente, a morte exterior e interior, né? A morte física e a morte interior, né? Mostrar essas leis profundas que regem a vida. Sagitário veio transmutar o lado animal com o lado humano, mas veio principalmente para religar o céu e a terra e mostrar para as pessoas a ação, a experiência, a sabedoria, a fé, a verdade também. Porque Sagitário rege as filosofias, rege a sabedoria. Capricórnio veio mostrar a virtude da paciência, né? E o valor dos cumprimentos dos deveres, né? E da pureza das intenções que devem haver em todos os trabalhos ou na sua missão, né? Porque Capricórnio rege a casa 10, a casa da missão. E aí também mostrar o quanto o passado traz ensinamentos para a gente e a gente precisa aproveitar isso para poder ter uma vida com um presente e um futuro mais equilibrados também. Aquário veio levar as pessoas para a sabedoria cósmica, para ajudar as pessoas a se libertarem do karma. É bem isso que a gente está entrando, vai começar a entrar. Ainda não estamos na área de Aquário, né? Vamos entrar. Guiar as pessoas na superação, mostrar a liberdade, lutar por ela, sair de preconceitos, de ignorância, trazer a devida responsabilidade pessoal, né, das nossas ações. Por isso, nós estamos entrando aí na era de Aquário. Peixes veio guiar os homens na fé, trazer para o homem e dizer que a grande evolução espiritual aguarda o homem em geral, né? E as leis do amor devem ser seguidas. Isso é Peixes que traz a lei da misericórdia, sofrem e ignoram esses processos que são naturais, né? Da espiritualidade, né? Peixes é o signo mais espiritual do zodíaco, no caso, então é ele que traz essa missão. Ai, falei rápido. Uau, falou rápido, mas é muita informação, é muito conteúdo, é muito Bastante. conhecimento. Eu achei aqui fantástico essas informações kármicas, né, de cada signo. É importante a gente saber que todo mundo tem a sua missão, o seu propósito. A gente está aqui em busca do autoconhecimento para se aperfeiçoar, para resgatar esses momentos que já aconteceram também na sua vida, para você não precisar repetir novamente em outras oportunidades, né? E sabendo que você, através aqui do seu signo, tem uma função importante, como todo mundo tem uma função. E quando você entende que você fazendo a sua parte, você fazendo o seu melhor, e você pode abraçar, né, e como que a gente pode dizer, contaminar, influenciar positivamente muitas Contaminar, outras pessoas, né? influenciar. Isso mesmo. Eu costumo dizer, e tem uma frase que todo mundo conhece, mas desde menina eu aprendi isso, por conta das leituras e tudo mais. Então, não faça ao outro aquilo que você não quer que façam com você.
Então, esse pensar sobre isso é muito importante, porque desde dessa frase você começa a aprender a controlar um pouco mais as suas atitudes não conscientes com relação ao outro. Mesmo que você esteja envolvido numa situação muito difícil, onde te falta às vezes até o discernimento, acho que olhar para isso, para essa frase é muito importante. Espera um pouquinho, a pessoa está me fazendo isso, mas se eu fizer isso, me colocando no lugar dela, será que eu gostaria disso? Então, eu não estou dizendo aqui que ninguém tem que dar a cara para bater, não é nada disso, né? Eu acho que tem situações que são bem ruins, mas obviamente a gente está atraindo essas situações também. Então a gente tem que assumir, a nossa parte a gente tem que assumir. Mas quanto mais a gente revida, pior fica. Quanto mais a gente se vinga, pior fica, sabe? Quanto mais a gente não consegue, a gente culpa o outro, porque tem muito essa coisa de culpar o outro, né, pelo que acontece. Não existe culpar o outro. Não existe. O que existe é uma responsabilidade da sua parte por ter atraído aquela situação. O que não exime é a responsabilidade do outro. Mas olha para a tua parte. Ah, tá, eu atraí essa situação, então algo eu vou fazer com isso. A parte do outro cabe ao outro. Agora, culpar, isso não existe. Isso não pode existir mais na vida de ninguém, eu acredito, sabe? Porque isso é um atraso, na minha opinião, é um atraso de vida. Então, se por acaso alguém ainda tem essa dificuldade, busque livros, vá atrás de informação. A gente pode estar passando sem problema nenhum, se a pessoa quiser, mas tem muitas formas. Hoje a internet mostra tanto, não é verdade? Com certeza. Você mesmo faz lives todos os dias com assuntos legais, diferentes. A gente pode ver tanta coisa. Hoje a internet está dando muita possibilidade da gente aprender, mas também está dando muita oportunidade para a gente se dispersar, né? Tem que tomar cuidado também tem que Com tomar certeza. cuidado com isso, né? Mas aproveitar o que é bom. Na minha época, quando eu lia livro, eu lia do Círculo do Livro. Você já ouviu falar nisso, Círculo do Livro? Já, eu Era sou uma do espécie de interior de São grupo, sei lá Paulo de que. e a gente recebia por mês um livro, né? Era um livro por mês. Isso, exatamente. Exatamente. A minha mãe que comprava, porque eu era criança ainda, e tem um livro que eu indico muito pessoas que eu li, acho que foi na década de 70, não me lembro muito bem. É, é da. Oh, meu Deus, peraí. Esqueci. Já já eu lembro. Como. Ah, esqueci, já já eu lembro. Que pena, eu queria indicar esse livro, mas a memória às vezes falha. Ah, que pena. E esse livro foi bem legal. Ah, tá aqui na minha frente, ó. Pronto. A gente Gostou de acabou curar sua vida. só. O quê? De memória? Não, você falou, às vezes a coisa tá na sua frente, mas você tá com a É, cabeça em outra. isso, pronto. Tá vendo? Ó, tava na minha frente. Porque esse livro é um livro de pesquisa, sabe? Às vezes eu leio algumas frases para as pessoas. Você pode curar sua vida, da Louise Hay. É um livro muito Perfeito. antigo, aqueles livros de autoajuda, mas não é. Ela traz uma sabedoria muito grande, porque desde essa época ela já falava de uma certa forma de constelação. Sim. Muito legal. E ela fala de uma passagem dela, de um movimento de transformação. Então, para quem não, não tem uma orientação, de repente pode comprar esse livro aí para começar a ler, se é que alguém aí precise, né? É uma dica. Com certeza. Não, e todo o material da Louise Hay, assim, as meditações que ela faz, Você ela conhece? ela é uma, Claro, acho que ela é uma muito precursora conhecida. ali, tete a tete com Bert Hellinger também, né? Exatamente. Ela faleceu faz o quê? 2 anos já, né? 1 ano e meio, Isso, talvez. 1 ano e pouco, é. Sim, Não, é fantástico. E eu acho que a gente saber mais sobre nós, a partir de qualquer conhecimento, né? Não importa qual seja, principalmente a partir dos nossos comportamentos, da forma como a gente sim, reage às situações, sim, né? Entender os nossos sim, aspectos pessoais é extremamente importante. E antes das reações e
colocar a culpa no outro, né? Eu acho que a gente pode já fazer uma pausa, uma respiração profunda, você que trabalha com meditações também. Uma Eu acho que é importante. respiração é essencial. Exato. Quando a gente Antes de faz a responder. pausa, faz a pausa. Antigamente, em um dos cursos que eu fiz sobre espiritualidade, eles falaram, coloca um gole de água na boca. Enquanto você estiver pensando sobre isso, você não gospe, não engole. E aí a água fica quente, fica fria e dá vontade de vomitar, mas você não pode devolver. Sim, sim. Eu costumo dizer que é uma respiração completa, profunda, para dar tempo de você ter discernimento para poder responder ou atuar dentro daquela situação que você está vivendo. Com certeza. Beatriz, estamos aqui, faltam 5 minutos. Eu gostaria que você falasse sobre os seus atendimentos, como é feito, onde que as pessoas Tá. podem encontrar você. Eu tenho meu consultório, embora eu não estou podendo atender no consultório, né? O prédio está fechado por causa da quarentena. Os meus atendimentos são terapêuticos, além de astróloga, né? Eu também sou terapeuta, eu uso o reiki, eu uso as meditações do Kabashi, que eu tenho postado aí no Instagram, e eu faço as meditações específicas para as pessoas, o problema que as pessoas têm. O Kabashi tem meditações para infinitas questões. É uma sabedoria muito interessante. Seria legal vocês pesquisarem. Eu tenho alguma coisa aí no Instagram sobre isso. E também também faço constelação familiar individual, elogia, mas mais para autoconhecimento, não é para astrólogos. Eu estou com um grupo, ainda não iniciei outro. Faço a constelação individual, como eu disse, e no processo, no trabalho terapêutico, eu incluo tudo isso. Se precisar fazer uma constelação, eu faço. Se precisar parar para meditar, se precisar parar para fazer um exercício de bioenergética, porque eu também fiz um trabalho, um curso de bioenergética, eu também incluo isso. Eu também já fui radiestesista, se precisar incluir, eu também incluo. Então, desenho, eu tenho umas clientes que eu uso mandalas, eu uso muita coisa com criatividade. Na verdade, uso muito a minha intuição na hora que eu estou atendendo, porque eu preciso estar muito solta para perceber o que a pessoa precisa, porque às vezes a gente está muito rígido no método e não é aquilo que vai ajudar. Então, eu fico muito atenta ao que me vem e normalmente funciona super bem. É isso. A Roberta, minha amiga, ela mora na Suíça, está perguntando aqui se você faz os atendimentos online também. Faço todos online, porque eu também atendo gente na Suíça, em Portugal, na Exato. Espanha. Fica a dica, sugestão, Fica a dica. orientação, porque o trabalho dela, ela tem aí mais de 20 anos de conhecimento e várias técnicas, e o trabalho que ela faz, ela vai incorporando as informações e tem essa intuição, essa criação e vai juntando os aspectos que cada um precisa naquele momento, né? Uma doação única, uma troca de energia muito grande que a gente sente quando ela está fazendo o atendimento, viu, gente? É maravilhoso estar presente, mesmo que a quilômetros de distância, com a Beatriz, tá? Eu tenho aqui demais a agradecer a Zara, que me apresentou essa pessoa maravilhosa. Zara, um beijo. Eu também quero agradecer a Zara. Beatriz. Muito obrigada. Eu acho que é fantástico essa troca. Eu estou recebendo aqui pessoas maravilhosas na minha vida e agradeço esses contatos novos, né? Sim, está sendo muito legal. Também tive muito prazer em te conhecer. A Zara que indicou você também. Zara é uma querida. E eu agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Eu nunca tinha falado em live. Achei interessante. Legal. Foi bom. Que bom. Que bom, que bom. Vamos lá, pessoal. Obrigada. Vai ficar gravado sempre o pessoal que perguntou. Depois, quem quiser a gravação, eu envio o link também pelo direct, WhatsApp, alguma coisa assim.
Temos aqui 30 segundos, então é só para agradecer mesmo a pessoa maravilhosa que a Beatriz é, essa pessoa linda, por dentro, Obrigada, por muito fora, obrigada. sua aura, tudo incrível nela, gente. Obrigada Obrigada, mais uma obrigada. vez. Obrigada E a todos os todos que dias às 15 participaram. horas. Que bom, que bom. Ah, Pode que falar. lindo. Obrigada.